Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para conversar com vocês, participantes e assistidos do Banesprev, sobre esse momento importante, que é o lançamento do plano CD, o plano de contribuição definida. No primeiro vídeo, que aí a gente até agradece, porque teve um grande número de visualizações, até a gente está estimulado a fazer esse vídeo, talvez até outros, se forem necessários, exatamente para dirimir qualquer tipo de dúvida que o participante ou assistido ou pensionista tenha em relação a esse momento, o que é que ele deve fazer. Como se trata de uma decisão que vai envolver os anos vindouros, até o seu planejamento de vida, ele tem que pensar muito nisso e a gente está aqui para isso. Então, nosso quarteto está formado, eu me apresentar novamente, sou jornalista e também economista de formação, adoro esse tema, a questão da previdência complementar, a previdência privada, enfim, então eu estou aprendendo muito aqui nessa nossa conversa. Maria Lúcia Ettore do Vale, vocês conhecem a Malu, ela é presidente do Conselho Deliberativo do Banesprev, o Valdermir Lima, que é presidente do Banesprev, e o Sátiro Teixeira, que é o atuário independente do Banesprev, ou seja, ele é que faz aqueles cálculos todos que mexem com os benefícios que vocês recebem, com as contribuições, enfim. E se vocês quiserem saber sobre o que o atuário realmente faz, assim ele explicou detalhadamente no nosso primeiro vídeo. Vai lá e assiste, que está muito interessante. Bom, vamos tentar, tem aqui um monte de perguntas que a gente pegou já em função do primeiro vídeo, né, de dúvidas, e vamos tentar responder o máximo. E é claro que ainda se surgirem outras, a gente vai botar no final da nossa conversa um linkzinho que vocês podem acessar a qualquer momento ali para botar mais dúvidas, ou dirimir indagações, questões, enfim. Quanto mais esclarecimento, melhor, né? Quanto mais transparência, melhor. Então, colegas de webinar, um prazer de novo estar com vocês. Malu, dessa vez nós vamos ser cavalheiros e a primeira pergunta é ladies first, né? E essa primeira pergunta, Malu, tem exatamente com a gente teve muitas dúvidas em relação aos pensionistas, né? Pensionistas especialmente. Mas você também podia aproveitar e falar sobre os ativos e autopatrocinados, né? Todos podem migrar e se optarem por migrar para o plano CD Banesprev, eles podem dar continuidade ao planejamento da aposentadoria? Olá a todos, um prazer estar aqui novamente nesse bate-papo. E respondendo a pergunta, Jorge, sim, todos os participantes que hoje fazem parte dos planos que são elegíveis a esse processo de migração, poderão solicitar a migração para o novo plano CD. E aí estamos falando de participante ativo, assistido, pensionista, o autopatrocinado e os BPDs também, dos planos Banesprev 1, 2, 5, pré-75, do Samprev 1, do DAB, DCA e Castiban, e ainda considerando todos os patrocinadores destes planos. Lembrando que a opção pela migração é voluntária. Você mencionou sobre os pensionistas, sim, como eu falei, eles podem migrar, sendo que a eles serão dadas as mesmas opções de recebimento de recursos que o assistido vai ter. Por exemplo, a opção de sacar 25% antecipadamente e também a possibilidade dele escolher como que ele quer receber este benefício. Agora, com relação ao pensionista, também tem alguns aspectos importantes e vamos aproveitar para esclarecer. Primeiro, no caso de existir mais de um pensionista, né, para um mesmo benefício, todos vão ter que concordar com a migração. Um outro detalhe importante é que na morte prematura do pensionista,
o saldo da conta ele será destinado aos herdeiros legais e não a beneficiários em geral. Quanto aos ativos e autopatrocinados, você me perguntou sobre o planejamento. Sim, eles podem dar continuidade ao planejamento previdenciário neste novo plano CD Banesprev, e para isso eles têm que manter as contribuições mensais. Os funcionários ativos vão contar com 130% de contrapartida da empresa, em cima daquilo que ele contribuía a título de contribuição básica, e o autopatrocinado também vai poder escolher esse percentual de contribuição, que pode ser o mesmo valor, ou no mínimo 2%, só que ele contribui com esse 130% que ficaria a cargo aí da empresa. Então, resumidamente, são estas as regras para a migração. Obrigado, Malu. Mas acho que eu tenho uma questão importante. O plano CD, ele não é uma novidade em fundos de previdência fechados, como o caso do Banesprev, né? Mas a gente está habituado à questão do mutualismo, né? Todo mundo junto num fundo só, e você não tem um valor individualizado, como é o caso do plano CD. Explica um pouquinho mais para as pessoas que vão estar tendo essa primeira oportunidade de ver a diferença entre uma coisa e outra. Bem, os participantes hoje dos planos de origem, que são os planos BDs, eles não possuem uma reserva individual. Isso quer dizer que as reservas do plano elas têm um caráter mutualista. Ou seja, o patrimônio ele é único e ele tem como finalidade cobrir as obrigações existentes para todos os participantes. Então, considerando que os recursos dos planos são alocados em contas coletivas, em razão do caráter solidário destes planos, os participantes, eles tanto atuam no equacionamento dos déficits, ocorridos quando eles ocorridos dentro do plano, a depender de onde que ele está hoje, mas eles também se beneficiam dos superávites originados, se assim acontecer, conforme o caso. Ainda no mutualismo, o risco do participante que tem a sua longevidade superior àquela que foi prevista na avaliação atuarial, ela é compensada com aquele participante que tem a sua longevidade abreviada. Já no plano CD Banesprev, o valor é individualizado e alocado numa conta individual. E isso significa dizer que as questões atuariais, como mortalidade, invalidez, por exemplo, elas não geram o risco atuarial para os participantes, já que não tem essa necessidade de compensação entre quem vive a mais ou a menos da expectativa de vida que foi utilizada na avaliação atuarial. Lembrando também que nos planos BDs, na hipótese de um falecimento prematuro, os recursos ficam no plano, especialmente naqueles planos que não têm o benefício da pensão por morte. No plano CD, isso não acontece. Os recursos migrados, eles são alocados numa conta nominal, então a gente tem nome e sobrenome, e na hipótese de uma morte prematura, este saldo ele será destinado aos beneficiários, conforme a opção do participante e o regulamento do plano, as regras do plano. Funciona mais ou menos como uma poupança individual, inclusive o participante pode a qualquer momento verificar o saldo, né, do seu saldo aí desse novo plano. Pô, interessante, né? É um outro conceito mais individualizado, né? Menos mútuo. Valdemir, imagine que eu migrei. Resolvi migrar. O que é que acontece comigo? Eu recebo já de imediato alguma coisa? Enfim, acho que Malu falou até em 25%, não é isso? O que é que acontece, por exemplo, com um pensionista assistido? Enfim, dá um detalhe aí, um por um. Bom, cumprimento a todos os colegas também. É um prazer estar de novo aqui nesse nosso bate-papo e cumprimento também quem está assistindo este vídeo. Respondendo, Jorge, a sua pergunta, após a aprovação do Plano CD pela Previc, os recursos a serem migrados, eles serão calculados pelo atuário. Está aqui o Sátiro que pode confirmar essa informação, inclusive. Então, será disponibilizado, né, para todos os participantes um termo de opção individual, em que constará o montante calculado, bem como as opções que ele terá disponível, de acordo com a situação de cada um. É tudo muito particular.
qualquer participante, Jorge, poderá ainda manter o vínculo com o plano atual, ou, né, por livre escolha dele, é evidente, migrar para o novo plano CB. E eu vou explicar um pouco sobre cada tipo de participante também, os impactos para cada perfil de participante. Os assistidos e pensionistas, eles podem optar por receber um pagamento único, opcional, de até 25% do saldo, e o restante do recurso por prazo determinado, que ele vai também escolher entre 5 e 30 anos, ou um percentual de saldo que varia de 0,1% a 3%, ou ainda por valores em reais, e esses valores limitados a este mesmo intervalo de percentual de saldo. Quanto ao ativo, o funcionário que está empregado, ele poderá também escolher o novo percentual de contribuição no plano CB e aguardar a elegibilidade. Para este grupo, existem duas faixas. A primeira faixa terá uma contribuição de 2% da parcela salarial até R$ 5.000, e a segunda faixa da parcela salarial que exceder estes R$ 5.000, Jorge, ele escolherá uma segunda faixa que varia de 1% a 9%. Sobre o valor total da contribuição básica do ativo, o patrocinador fará ainda a contrapartida de 130%, como a Malu já comentou anteriormente. Quando este funcionário ativo se desligar da empresa, ele poderá ainda sacar 100% dos recursos ou receber uma renda no momento em que terá as mesmas opções que o assistido, caso, evidente, preencha os requisitos. Ou seja, saque antecipado até 25% e o recebimento de renda por prazo também de 5 a 30 anos, conforme eu já mencionei anteriormente. O grupo de participantes chamados de autopatrocinados, ele poderá escolher o novo percentual de contribuição no novo plano, lembrando que ele continua contribuindo com a parcela do empregador, os 130% que eu já mencionei, e aguardar a elegibilidade de idade, para depois fazer a opção por conversão em benefício. A partir deste momento, também terá a possibilidade do saque de 25% uma única vez. A qualquer momento, o autopatrocinado, após a migração, independente da elegibilidade, poderá optar pelo resgate ou portabilidade de 100% do saldo. E o BPD, né, sem esquecer de ninguém, vale as mesmas alternativas que eu mencionei para o autopatrocinado, com a diferença que só não tem aí a contribuição. Valdemir, acho que a gente passou por todo mundo, né? Entendeu um pouquinho a cada um, característica dos participantes e assistidos. Sátiro, Valdemir acabou de dizer que tem a contribuição do empregador, né? 130%. Como é que calcula isso? Olá, Jorge. Olá a todos. Sim, conforme a Malu havia antecipado, o Valdemir também detalhou, nós temos uma contribuição da empresa, tá, que é calculada em função da contribuição do participante. É 130% da contribuição básica do participante. Então, o que é a contribuição básica do participante? Para calcular esse valor, a gente precisa dividir o salário do participante em dois. Tá? Temos uma parcela salarial que vai até 10 UPs, tá? E uma parcela acima de 10 UPs. A UP hoje equivale a R$ 500. Isso é um valor que será atualizado todos os anos de acordo com a variação do INPC. Tá? Sobre a parcela até 10 UPs, a contribuição é fixa, é de 2% sobre esse valor. E a parcela acima, a parcela excedente a 10 UPs, o próprio participante terá a opção de escolher um percentual entre 1% e 9%. Então, dando um exemplo numérico, alguém que receba um salário de R$ 8.000, nós vamos dividir o salário dessa pessoa em duas parcelas. A primeira, até 10 UPs, que é R$ 5.000, tá? E a segunda, sobre o valor que exceder, que será de R$ 3.000. Tá? Sobre a primeira parcela de R$ 5.000, a contribuição é fixa de 2%, que equivale 2% vezes os 5.000, equivale a R$ 100. Sobre a parcela excedente de R$ 3.000, o participante irá escolher um percentual de 1 a 9, e vamos imaginar que ele escolhe 9%. Tá? Então, 9% vezes 3.000
vai dar R$ 270. A contribuição básica do participante, portanto, vai ser a soma dos R$ 100 da primeira faixa, mais 270 da segunda faixa, vai dar R$ 370. E o patrocinador vai pagar 130% desse valor. Então, 130% dos R$ 370 vai ser equivalente a R$ 481. Quer dizer, o aporte mais que dobra, né? É como se você De estivesse imediato. dobrando a cada aplicação sua. Interessante. Malu, quem é que vai poder contribuir para o novo plano CD, aumentando assim a conta individual? No novo plano CD, somente os ativos e os autopatrocinados poderão efetuar novas contribuições para aumentar aí o saldo da conta individual. Os assistidos e os pensionistas que migrarem para o novo plano CD não farão contribuições. Inclusive, os participantes do plano 2, eles deixam de contribuir mensalmente com aquela contribuição extraordinária para equacionamento de déficits, porque quando ele migrar, este saldo de conta ele já terá esse valor descontado. Valdemir, você falou que alguns poderão sacar até 100%, né, do valor da reserva que tenha lá, do valor individualizado. Você falou no momento da elegibilidade. Quem exatamente pode sacar os 100%? Perfeito, Jorge. Vou explicar em detalhes a questão do resgate. Vamos partir do princípio que o participante já migrou também para o novo plano CD. Então, nós temos, primeiro, os autopatrocinados e BPDs, que poderão ali já sacar 100% da reserva. Segundo, os assistidos. Estes não podem resgatar 100% em hipótese alguma, Jorge. No entanto, vamos considerar o seguinte exemplo. O participante assistido migrou para o plano CD e depois faleceu. O beneficiário ou beneficiário indicado poderá optar, sim, por saque em pagamento único do total de saldo de conta. Havendo, Jorge, mais de um beneficiário ou beneficiário indicado, todos precisam concordar. Essa é a lógica da situação. E terceiro, os ativos não podem resgatar. Eles são ativos, funcionários, eles não são elegíveis. No entanto, se perderem o vínculo com o empregador, eles deixarão de ser ativos e poderão aí sim optar pelo resgate de 100%, independentemente da idade, desde que não tenham optado, é evidente também, pelo recebimento de uma renda ou um benefício. Mas, basicamente, tentando sintetizar aqui, é isso. Valdemir, e renda sobre... Jorge, eu não ouvi a sua pergunta, você pode repetir, por favor? A internet tem essas coisas, sabe, gente? Às vezes trava um pouquinho. É sobre a tributação da renda, sobre esse valor. Ok. Em relação ao imposto de renda. Caso o participante que se desligou, o autopatrocinado, Jorge, o BPD, optem pelo resgate, o valor do IR será descontado de acordo com a opção do regime tributário. O que isso significa? Ao migrar para o plano CD Banesprev, é necessário escolher entre o regime progressivo ou o regime regressivo. Essa é uma decisão, Jorge, importante. Nós traremos em outro momento um pouco mais de detalhes para orientar a escolha de cada participante. Inclusive, nós teremos aqui no nosso hot site uma sessão específica para dar estes esclarecimentos em detalhe aos nossos participantes em relação aí à tributação. A gente, no momento oportuno, vai falar especificamente de regime progressivo e regressivo para todos. Valdemir, na primeira conversa, no nosso primeiro bate-papo, a gente falou muito sobre o simulador, né? O simulador é uma ferramenta importante para ajudar o assistido, o participante, o pensionista a tomar essa decisão. Quando é que esse simulador vai estar disponível para o pessoal do Banesprev? Perfeito. Lembrando que a gente tem que seguir ali a ordem cronológica de aprovações e tudo mais. Então, neste momento, nós estamos aguardando a aprovação pela Previc.
Posteriormente a essa aprovação, Jorge, o participante ele vai poder fazer, sim, uma simulação de renda, solicitar aqui ao Banesprev que seja feita essa simulação de renda, com as opções relativas às formas de contribuições, para os ativos e autopatrocinados, bem como também as formas de receber benefício, né, dos assistidos e pensionistas. Essa opção, Jorge, ela tem que ser feita de forma muito consciente. Então, nós, né, a entidade, o Banesprev, apoiaremos os participantes para que eles tenham acesso a essa informação. A gente está, neste momento, trabalhando e desenvolvendo isso da melhor maneira possível, mas assim que a Previc aprovar e liberar aqui a sequência de informações, nós disponibilizaremos aí os dados de simulação para todos os participantes. Tá? Bom, e a propósito disso, Sátiro, você já explicou muito naquela nossa primeira conversa essa questão de como é que vai calcular a reserva de cada um tem, né? Como é que calcula aquilo. Mas repete um pouco isso, que eu acho que muita gente ainda continua com dúvida. Tá bom. Bom, o cálculo da reserva ele leva em consideração sempre as regras de cada plano, né? Leva em consideração as condições individuais e as premissas do plano. Tá? Então, quer dizer, não é nada aleatório, tem sempre uma regra que é definida pela legislação para garantir o direito adquirido, garantir o direito acumulado de cada participante. Tá? Então, até detalhando um pouco mais, de acordo com a situação de cada participante, vamos pensar o seguinte, algo como um detalhamento semelhante ao que o Valdemir já fez aí. Temos aquele participante que está empregado, que ainda está trabalhando e que ainda não atingiu as condições para se aposentar. Tá? Então, esse participante, a sua reserva matemática vai englobar o benefício de aposentadoria e também quaisquer outros benefícios que estejam sendo acumulados para ele, que estejam sendo capitalizados para ele. Isso envolve invalidez por morte, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, pensão por morte nos casos em que o plano tem esse benefício, tá? E qualquer outro benefício de capitalização, pecúlio também, muitas vezes. Tá? Então, esse é o benefício que o participante ativo não elegível terá direito. Alguém que também esteja trabalhando, mas que já tenha completado as condições para trabalhar, para se aposentar, ele terá direito ao benefício de aposentadoria e a complementação, a pensão por morte, se o plano tiver esse benefício. Tá? Um participante que tenha se desligado da empresa, tá, que está hoje em BPD, terá como reserva de migração aquele valor que foi calculado na época em que ele se desligou e que vem sendo atualizado todos os meses pelo Banesprev. Tá? E aí chegamos na situação lá dos participantes, dos aposentados, tá? Que terão direito à reserva do benefício que ele vem recebendo, acrescida também da pensão por morte, se o plano oferecer, e, por fim, os pensionistas, que terão direito ao recebimento do benefício que eles vêm recebendo, a reserva matemática do benefício que vem sendo pago a eles. Tá? Então, são essas categorias e para cada uma delas, nós temos uma regra específica de cálculo de acordo com a legislação. Ô, Sátiro, na nossa primeira conversa, nós falamos da database do dia 29 de fevereiro, né, que vai ser a database para ser usada nos cálculos. Explica melhor isso. Tá. Esse processo de migração é um processo longo, é um processo complexo e que também a gente deve observar sempre o que diz a legislação. Essa data de 29 de fevereiro, tá, corresponde à avaliação que foi realizada, que já foi feita, já foi preparada e já foi até encaminhada para a Previc, para que eles analisem o processo de migração e possam dar o seu aval, o seu de acordo para as alterações de regulamento que foram propostas. Tá? Uma vez que a Previc aprove esses regulamentos, essa migração, tá? No mês em que ela aprovar, tá? Vamos imaginar que ela aprove no dia 15 de outubro. Lá no dia 31 de outubro, nós vamos realizar uma segunda avaliação. Tá? Como a primeira foi só de referência para a Previc aprovar, a segunda também vai ser de referência para os participantes escolherem ou decidirem se vão continuar no plano que estão ou se vão migrar para o novo plano. Tá? E
haverá ainda uma terceira avaliação. Vamos imaginar que o processo de migração termina no dia 15 de dezembro, por exemplo. Então, em dezembro, no dia 31 de dezembro, é que nós faremos uma terceira avaliação, que essa sim vai indicar, vai definir o valor que será transferido efetivamente de um plano para o outro, tá? Então, é com base nesse último resultado de dezembro, com base em todas as atualizações de patrimônio, de cadastro, tudo isso será atualizado até o máximo, até, digamos, o último momento antes da migração, para que a gente tenha o valor mais atualizado possível. Obrigado, Sátiro. Malu, essa é para você. Dúvida que surgiu, obviamente. Se a reserva matemática individual de migração será calculada de acordo com as regras do regulamento que o participante está hoje, o valor será igual ao do colega que tem o mesmo salário-benefício? Bom, isso é muito raro de acontecer, Jorge, porque vários fatores eles serão considerados, o Sátiro já explicou aí detalhadamente, né, os cálculos. Então, quando você considera fatores diferentes no cálculo dessa reserva, dificilmente você vai chegar ao mesmo resultado. Então, se a gente pensar, né, além das regras dos planos atuais, essas características individuais, que o Sátiro também comentou de uma forma resumida, como a expectativa de sobrevida que o participante tem, que vai variar conforme a idade, o sexo, a sua composição familiar, se ele é casado, se ele tem filhos menores de 18 ou não, e em alguns planos, inclusive, se ele recebe um valor da Previdência Oficial e se no regulamento desse plano esse valor tem que ser considerado, tudo isso vai interferir no cálculo. E esses aspectos, muito difícil, né, combinados, a gente chegar no mesmo valor para participante, mesmo que ele tenha o mesmo salário ou benefício. Malu, vocês explicaram que, feita a migração, você vai ter um saldo de migração, né, uma reserva de migração correspondente a 25% do valor, como vocês explicaram. Como é que isso impacta o meu saldo individual? 25%, se ele optar por uma antecipação de 25% sobre o total, né, dos recursos que ele está levando para o plano, se ele migrar, essa antecipação ela será deduzida do saldo total da conta dele. Então, importante, né, que isso é opcional, né, o saque dos 25%, se ele não quiser nesse momento, no momento da migração, ele pode num outro momento, mas uma única vez, e isso sim vai impactar o saldo dele. Importante reforçar que não só os pensionistas e os assistidos podem efetuar esse saque, esses 25% antecipados, mas também os ativos e os autopatrocinados e BPDs, mas eles só terão direito, né, a esse saque quando eles se tornarem elegíveis ao benefício, né, no plano CD. E aí, voltando àquela questão né, da tributação, esse valor, 25%, assim como o benefício que a gente recebe, né, que o participante recebe mensalmente, ele tem a incidência do imposto de renda, de acordo com as regras tributárias que cada um está sujeito. Valdemir, a gente sabe que muitos dos participantes assistidos têm empréstimos, né? Tiveram empréstimos, é um benefício do fundo. Como é que isso fica, por exemplo, se eu sacar os 25%? Eu tenho que pagar o empréstimo com esse valor? Como é que fica essa questão? Então, Jorge, no momento da migração, é evidente que vai ser identificado ali para cada participante o empréstimo que ele tem. Então, em relação a essa operação de empréstimo concedido, né? Vamos entender assim, no plano de origem, e agora ele está migrando, né, para o novo plano CD, este empréstimo ele vai ali também para o plano CD, né, com as regras que a gente tinha no plano de origem anterior. A única exceção aqui, Jorge, diz respeito aos contratos de empréstimos dos participantes assistidos que financiaram a contribuição extraordinária decorrente de déficit no plano Banesprev 2. Né? Então, em relação a estes contratos, o respectivo saldo devedor
ele será deduzido da reserva matemática individual de migração. Temos, nesta condição, Jorge, aqui específica do plano 2, 65 pessoas, tá? Para a gente frisar bem, a grande maioria não está relacionada a essa situação. Mas temos toda a transparência, isso é o que está no termo, é o que consta, né, nas informações do nosso site, do hot site, e se o participante tiver dúvida, a gente vai esclarecer, mas, no geral, o empréstimo segue nas mesmas condições aí no novo plano CD também. Valdemir, é natural que num universo de milhares de participantes existam muitas dúvidas individuais, né? Quais são os canais que a gente tem para dirimir essas dúvidas? Jorge, nós temos, né, por regra, evidente, né, o Banesprev ele é muito transparente com todos os participantes, então a gente pede sempre, né, que os nossos participantes busquem informação, né, e fiquem atentos ao nosso site, que está ali no www.banesprev.com.br, todos conhecem, mas a gente está ali sempre atualizando e deixando as informações no menor tempo possível, né, para que todos possam consultar. Mas, fora isso, a gente tem a nossa central de atendimento, Jorge, que atende, né, de segunda a sexta no telefone 3000 4001, região metropolitana, e também no 0800, né, para as demais localidades. Esse canal é conhecido, né, dos nossos participantes. Fora isso, é possível ainda mandar um e-mail para o Banesprev, né? Nós temos uma caixa de e-mail que tem recebido dúvidas, questionamentos, e a gente, da mesma forma, também responde individualmente cada um, mas a gente seleciona as principais dúvidas e vamos preparar materiais, fazer os vídeos, né, para sempre solucionar essas dúvidas. Né? Nosso e-mail é banesprev@santander.com.br. Os nossos participantes também conhecem bem aí os canais, né? Eles têm funcionado, Jorge, adequadamente, né, no menor tempo possível ali de resposta, sempre atentos aí às necessidades dos nossos participantes. Tá? Gente, eu estou orgulhosíssimo. A gente respondeu mais de uma dezena de questões aqui num período muito mais curto que fizemos da primeira vez. A gente está melhorando. Então, antes que a gente se despeça, Malu, o que você teria mais a dizer para aqueles que estão nos assistindo? Acho que, em primeiro lugar, agradecer a todos, né, que estão assistindo, que assistiram ao primeiro vídeo. Agradecer em especial as pessoas que enviaram seus questionamentos, né, para a gente poder elaborar e pensar num conteúdo do que seria esse novo bate-papo. Você mostrou aí as folhas, né, as páginas de questionamento que nós recebemos, que foi super importante, né, observar que tem uma participação. E, assim, o meu comentário, Jorge, é que, assim, cada um de nós, ele traçou a sua trajetória, né, fez isso, né, a sua vida toda por meio de várias escolhas, importantes escolhas, seja lá na nossa formação, na escolha da empresa que a gente decidiu trabalhar, na escolha da cara metade, né, com quem que a gente decidiu se casar. Enfim, decisões que nós tomamos importantes a cada etapa das nossas vidas, sempre com muito esforço, muita dedicação para a gente concretizar cada um dos nossos sonhos. Então, eu queria dizer que eu considero um privilégio, né, o direito hoje de exercer novamente uma escolha que é importante para o meu futuro da minha família que sempre esteve do meu lado, apoiando e opinando em todas as minhas decisões, e que agora diz respeito ao meu plano de previdência complementar. Então, gostaria de ressaltar a importância, né, desse bate-papo. Todas essas conversas, elas têm como objetivo principal nós darmos transparência e segurança para este momento de escolha que nós, né, todos estaremos sujeitos, voluntário ou não, a gente vai ter que fazer uma escolha de ficar onde nós estamos ou migrar, e reforçando que essa escolha é individual. Então, né, para você que tem que escolher e fazer a sua opção, conheça o novo plano, questione e participe efetivamente. Nosso papel aqui é dar todas as informações necessárias para que você tome essa importante decisão.
Valdemir. Muito bem, Jorge. Sem dúvida, estamos falando aqui de uma decisão relevante. O Banesprev, Jorge, com total isenção, levará aos participantes as informações que ele precisa para exercer essa opção de forma consciente. Temos trabalhado muito nisso, preparando informações, preparando vídeos, né? Eu convido também todos os participantes que estão nos assistindo a acessarem lá o nosso site, Banesprev. Vocês vão encontrar lá em destaque, né, uma opção que é o que a gente chama de Hot Site, que é uma página exclusiva que pode ser acessada, né, diretamente ali no portal, onde todos encontrarão, além dos vídeos, e esse vídeo aqui, inclusive, estará lá também, material de leitura, notícias, perguntas e respostas, de forma antecipada. Todos os documentos, né, que são encaminhados, que foram ali encaminhados para a Previ, que são disponibilizados também para os participantes, a gente está condensando e concentrando tudo num único local, para que o nosso participante realmente não tenha dúvidas, Jorge. Não queremos ter uma influência direta na decisão, mas o que nós temos é um compromisso com o participante de dar a informação verdadeira para ele. Então, a gente continua disponível, né, para esclarecer todas as dúvidas. E é importante, de novo, que, havendo a dúvida, nos procure. Venha até o Banesprev, busque informação nos canais oficiais, que aqui a gente vai realmente te dar aqui a melhor informação, a informação correta. Sátiro, e agora você? Bom, só agradecer mais uma vez a participação e reforçar o que foi dito. Essa é uma decisão importante, é o futuro de cada um. Então, você deve pensar com calma, deve conversar com a sua família, deve pensar sobre o seu futuro, sobre como você quer viver o resto da sua vida. Então, não terceirizar isso, não deixar que outra pessoa decida por você o seu futuro. Tá? Só isso que eu tenho a dizer. Olha, eu queria agradecer muito, vou reforçar aqui o contato, né? O contato por internet, que é banesprev@santander.com.br. A gente até pode botar aí também no vídeo. Maria Lúcia, Valdemir, Sátiro, queria agradecer muito esse nosso segundo bate-papo. Eu estou aprendendo a beça aqui. Realmente é muito interessante a gente ver esse momento, esse processo de mudança num plano, num fundo já consolidado, como no Banesprev, né, criando uma oportunidade, uma novidade, que é o Plano CD. Queria agradecer principalmente a você que está me assistindo aqui. Realmente tem sido um prazer, fazendo um maior esforço para que você tome a decisão mais adequada para o seu caso individual, da sua família, enfim, do que você está pensando para o seu futuro. E espero, novamente, se for necessário, a gente se reencontrar aqui, né? Conforme vai chegando o prazo para a migração, né? Eu acredito que outras dúvidas possam aparecer, a gente está disposto a responder, não é, Malu, Valdemir, Sátiro? Muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Até. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.